Bem-vindas a mais um episódio do podcast Fora da Gaiola. Eu sou Paula Moreira, sou ex-executiva, saí da gaiola e hoje falo sobre esse movimento de transição, né? Hoje eu sou fundadora da Nina, tenho um programa de desenvolvimento de mulheres que querem fazer essa transição do mundo corporativo para seus negócios de mentoria. E esse podcast é para falar com você que talvez esteja pensando em fazer esse movimento. E aqui a gente vai trocar ideias sobre como fazer, o que eu acertei, o que eu errei e com as minhas convidadas que são as minhas mentoradas, são parceiras, são outras pessoas que fazem sentido para o nosso negócio. Então, hoje a gente está aqui com a Andréia Nino, que é participante do meu programa do Negócio com Alma. A gente está juntas aí construindo um movimento super legal. Vou deixar ela se apresentar e depois a gente começa essa conversa. Oi, Paula, um prazer estar aqui com você. Então, eu sou Andréia Nino, sou mãe do Bernardo, de 12 anos. Sou carioca e apaixonada pelo Rio. Ex-executiva, né? Trabalhei 20 anos no corporativo. E desde maio eu venho trabalhando em um sabático, um tempo. E aí a gente se conectou para estruturar esse meu próximo passo de vida e de carreira, né? Então é Legal. isso. Bom, estou muito feliz de verdade de estar com você aqui. Acho que essa conversa vai ser muito rica, porque a gente faz muitas trocas, né, nas nossas Sim. conversas lá do grupo e nas individuais. E eu acho que você tem muito a agregar. E aí, para a gente começar, né, eu acho que vamos lá desde o início, né? Você comentou já que você saiu em maio, né? Num movimento que acho que você já estava querendo que acontecesse, eu queria que você fale um pouquinho mais. E eu me lembro que você foi muito tocada pela questão da gaiola, né? Sim. Você se sentia numa gaiola? Conta mais sobre isso. Eu lembro que quando eu vi seu post falando da gaiola dourada, eu falei, gente, é total uma gaiola dourada. Porque a gente, né, eu sentia isso muito, né, nos últimos tempos, que eu queria fazer as coisas, eu tinha muitos projetos, muitas ideias, muitas visões, né, mas a gente ficava amarrado ali um pouco dentro da estratégia da empresa, dentro das limitações que a gente tem no escopo de trabalho que a gente tem naquele momento. Uhum. É, e aí, por alguns momentos, eu tentei já conseguir trabalhar um pouco mais a minha marca pessoal, mas eu, ao mesmo tempo, ficava sempre muito exausta, né? Porque eu tinha muito trabalho, sempre muito corrido, né? Então, uma rotina dentro da gaiola muito exaustiva, né? De muitas horas de trabalho e muita dedicação. Então, chegava finais de semana, eu estava sempre muito cansada, né? Então, em especial, esse ano foi muito puxado, né? Então, a experiência corporativa, ela é muito rica, então me trouxe, né, até aqui. Então, eu tenho muita gratidão e muito a agradecer a tudo que eu aprendi, né, muita resiliência, né, conheci pessoas maravilhosas, enfim, que me moldaram muito, né, como executiva, e como gestora de pessoas, né, e líder de projetos. É, mas chega uma hora que eu queria mais da vida, sabe? É, e ali eu me senti um pouco limitada. É, e aí, quando a gente se conectou, eu falei, cara, eu acho que é isso. Eu acho que eu não quero outra experiência corporativa. Eu acho que tá na hora de eu olhar e expandir essas possibilidades e ver o que existe, né? O que a gente pode, o que a minha experiência hoje pode trazer e ajudar outras pessoas também. É, que estão pensando nisso, né, a fazer esse movimento, né? E foi aí quando a gente se conectou que eu achei fantástico. Falei, gente, é isso. Me ajuda a sair. Da Abre essa gaiola. porta da gaiola Na e verdade, vamos ver o que tem lá fora, você já né? tinha saído, né? Só que Eu já aquilo, tinha eu não quero saído, voltar e agora? O que eu faço? Essa foi uma Porque... decisão de eu não quero mais isso, É, né? Então eu não quero outra gaiola. exato. Então, o que tem aí, né? Quando você abre a porta e a gente voa, dá um medinho, né? Você, nossa, e agora eu tô livre. Sou livre. E agora? O que eu vou fazer? Quais são as possibilidades, né? E dá um medo, de fato. E ter te encontrado e a gente ter se conectado foi maravilhoso porque me deu esse norte, né? Então, o apoio foi um apoio muito bacana e que a gente tem construído juntos aí já tem alguns meses, que fez toda a diferença pra mim. Ai, que bom. Fico muito feliz de verdade, porque é assim, é isso, né? Tudo que eu desenvolvi, criei, primeiro porque eu passei por isso, e eu vejo, converso com muitas mulheres que vivem isso, assim. Ou algumas que estão ainda na gaiola e que querem sair, mas não veem como, então é quase que, tipo, tem uma chave aqui para para te ajudar. E outras como você, e muitas que estão no programa, inclusive, que já saíram, experimentaram um pouco do que é a vida fora da gaiola, porque é muito comum esse movimento que você fez de sair, se dar um período sabático, porque assim, É. tá todo mundo tão cansado depois de anos ali, né? A pessoa fala, cara, peraí, deixa eu tirar 1, 2, 3 meses, quem, né, conseguiu construir uma reserva ou Uhum. saiu num pacote, alguma coisa assim,
pra eu relaxar, não quero pensar em trabalho, não quero pensar em nada. E depois vem um período que dá aquele desespero, né? Do tipo, tá, relaxei, mas e agora? O que que eu faço? E aí vem a síndrome da impostora, que muitas vezes faz com que você queira se afastar de tudo que você viveu nos últimos anos, né? E fala, vou começar alguma coisa do zero. Eu até já falei sobre isso aqui, como eu quase que fui abrir franquia, virar corretora de imóveis, tudo para fugir, né, do que estava ali na minha frente. Sim. Mas o grande potencial tá justamente em tudo que você construiu. Acho que você falou uma coisa muito bacana que eu também falo muito, que é essa gratidão. Então, a gente fala aqui da gaiola, de todos os problemas que a gente vê lá dentro, mas a gente só tá aqui hoje falando do que a gente fala, fazendo o que a gente faz, porque a gente teve essa experiência. Então, é importante reconhecer a importância que isso tem, e até falar também para quem tá ouvindo e vendo que, assim, tudo tem o seu tempo. É isso. Não adianta você querer sair da gaiola antes do tempo, porque você ainda não construiu uma jornada que vai conseguir te levar para onde você quer ir, né? Eu E acho aí, isso. acho que fala um pouquinho também sobre isso. Assim, você teve 20 anos de experiência. 20 anos. O que que você fez aí nesses 20 anos e que você hoje está trazendo para sua proposta atual? Eu concordo totalmente com você. Eu acho que são fases, né? Fases da vida. Principalmente da gente que é mulher, né? E mãe, né? Eu acho que quando nasce o filho, e Sim. ele passa a ser o nosso principal projeto, as coisas mudam muito, né? Então, são fases. É, então, ao longo dos 20 anos, né? Então, quando a gente é logo início de carreira, então são muitas horas de trabalho, então a gente está ali com todo o gás, a gente dedica, eu aprendi muito, foram muitos projetos. Eu sempre trabalhei em empresas que mudavam muito, reestruturações demais, então era E no sempre tudo início a gente novo. acha isso maravilhoso e tá tudo bem achar, Maravilhoso, tá né? tudo bem, a gente tá ali no gás e é isso. Então, quero aprender mais, e aí faz cursos e faz, né, se desenvolve. Eu busquei sempre, desde cedo, muito autoconhecimento para o desenvolvimento da minha carreira. E hoje eu vejo que esse autoconhecimento que eu busquei para a carreira me ajudou muito a começar a construir um caminho, né, e uma coragem, né, e um empreendedorismo que eu sinto que eu tenho, né, um perfil que me coloca nesse lugar que eu tô hoje. Então, é muito claro para mim. E aí, quando meu filho nasceu, eu senti que algumas escolhas eu precisava mudar. Então, desde aquele momento, eu já comecei a desenhar algumas estratégias para que eu pudesse priorizar ele, que era o meu principal projeto. Uhum. Né? Então, trabalhar perto de casa, de repente, projetos menos onerosos naquele momento que ele era muito pequeno. Então, E são naquela sobre época nem se falava fases. de trabalho remoto, Nem se né? falava em trabalho remoto, né? Que, na verdade, foi a grande mudança que eu acho que aconteceu para mulheres, né? Eu até falei isso num post no LinkedIn recentemente, que foi a pandemia, né? Quando a gente foi para casa e a gente pôde estar com os nossos filhos e trabalhar, né, nossa, para mim foi maravilhoso, tirando todos, claro, obviamente, todos os problemas da pandemia, mas essa experiência de criar o meu filho e trabalhar, eu prosperei muito, fui promovida 2 vezes, então entreguei muito. E eu estava ali com ele, almoçando com ele, vendo chegar da escola, né, podendo levar na escola, pegar, que eram coisas muito importantes para mim, né? Então foram coisas que eu priorizei muito nessa minha estratégia. É, E aí, quando as empresas começam a voltar, e aí eu penso, gente, meu filho já tá com 10, 11, né? Vai fazer quase 12 anos. Últimos momentos da infância. Trabalhar presencialmente não é mais uma opção para mim. Isso não faz mais sentido. Então, é um pouco da fase, né? Fases e Uhum. momentos, Sim. né? O que a gente prioriza agora, o que deixa para depois. Então, esse foi um grande momento para mim importante. Tipo, eu quero aproveitar esses últimos momentos para ser muito mãe dele, né? Estar mais presente nessa fase. É, Aí e fora tentar que a buscar outras adolescência alternativas. que vem também não Exatamente. vai ser fácil, né? Porque a gente ouve muito ao longo da carreira, né, que é possível, não, a gente pode, o importante é o tempo de qualidade. Obviamente que o tempo de qualidade é importante, mas a quantidade de tempo ela é igualmente importante. Então, Sim. se você passa 10 horas trabalhando fora, alguém está criando seu filho. Não tem como a gente se enganar com relação a isso. E depois da pandemia, abriu um universo de possibilidades que eu não preciso mais estar 5 dias na semana presencial em algum escritório. Existem possibilidades, né? Uhum. De empresas que ainda mantêm o home office ou de outras profissões e outros estilos de trabalho. Que foi isso que quando a gente se conectou, eu falei, cara, tem possibilidade, né? Isso aqui pode servir para algumas pessoas, mas para mim não serve mais neste momento para mim. Porque pode servir depende do momento. Então é isso que eu queria dizer, depende do ciclo da sua vida e desse momento também de carreira, né? Claro. Eu já tinha chegado no nível de gerência executiva que eu já tinha
conquistado muitas coisas pra mim. E quando eu olhava pra frente, eu pensava, o que mais eu quero, né? O que faz sentido pra mim na minha vida? Esse tipo de trabalho não faz mais sentido pra mim, eu acho que tá na hora de eu pensar em outras coisas, né? Total. E ao longo dessa carreira, né, complementando um pouco do que você me perguntou, acabei fugindo um pouco do tema, eu sempre fui uma profissional de marketing, então a carreira toda. Minto, comecei no RH. Ah, eu não sabia Comecei no disso. RH, exato, e que me ajudou muito, porque, né, eu entendi, eu gostava muito do tema desenvolvimento de pessoas. Olha só como são as coisas. Sempre gostei de desenvolvimento de pessoas, talentos, eu achava o máximo, né? Então, numa das empresas que eu trabalhei, hoje uma grande amiga minha, ela era uma gerente de desenvolvimento de pessoas e de talentos, brilhante. E aí eu falei, nossa, isso aqui é fantástico, né? Olha só, você ajuda as pessoas a se desenvolverem, né? A descobrirem seus talentos e entregar mais na carreira e se autoconhecer. Então começou aí. E aí acabou que em algum momento eu migrei para o marketing e entendi que eu podia cuidar de pessoas, desenvolver pessoas em outra área, que na verdade esse é o grande papel do gestor da liderança, Total. né? E aí eu ainda era analista quando eu migrei para o marketing e fiz carreira toda aí, né? Então estratégias de aquisição de clientes, retenção de clientes, rentabilização, toda a jornada de comunicação dos clientes, e mais recentemente engajamento, né? Engajamento da base de clientes com comunicação direcionada e tudo mais. Então, toda essa minha experiência de marketing, eu trago para trabalhar também com as minhas mentoradas. Além da estratégia de vida que a gente trabalha, também um pouco desse olhar de o que você quer fazer, né? Quais são as possibilidades que você tem, né? Uhum. Então, a gente também acabou. O marketing sempre Tá acaba ali. vindo junto, né? Nas Não, e é super conversas. importante, né? E acho que você tem duas coisas que são muito importantes, que ajudam muito na mentoria, independente do tema, que é o marketing, que você já falou, e a questão do desenvolvimento de pessoas, que você começou com RH e depois você virou gestora durante boa parte da Sim, sua carreira e sempre foi uma coisa que foi importante para você, né? Essa parte da gestão. Então, é legal que hoje, de novo, tudo que eu sempre falo isso, né? Tudo que a maior parte do que você precisa para começar esse movimento de mentoria, você já tem. Esse sim, que é o legal, que é a sua trajetória, a sua experiência, tudo que você já fez é o que você vai trazer. O que precisa, né, e é o que a gente trabalha lá dentro do programa, é muito mais esse refinamento, entender quem é a sua persona. E aí uma coisa que você falou do autoconhecimento, que eu também acho extremamente importante, até já falei disso aqui em outros momentos, é tão importante que é o primeiro passo que a gente trabalha dentro do programa, né? sim. Que é olhar para você, para o que você tem de bom. E no seu caso, acho que foi um bom diferencial que você já vinha fazendo essa reflexão há muitos anos, porque esse é um ponto legal de falar também, gente. Sair da gaiola não é uma coisa que é fácil, que acontece do dia para noite. Não é Tem da hora gente para que outra, faz né? o movimento mais rápido, mas tem gente que passa anos maturando essa ideia, entendendo. Você, acho que o seu movimento começou quando seu filho nasceu, né? Sim. E aí foi uma coisa que foi indo outra, mas só que naquela época não existia essa possibilidade de você ter um negócio online 100%, né? Uhum. Há mais de 10 anos atrás era tudo muito diferente. Então, é bacana pensar que também é isso, é um processo que a gente, de novo, não pode acelerar as coisas, mas também tem uma hora que não dá mais para esperar, É uma né? hora a tampinha vai enchendo, né? E o trade-off, né? Ele fica mais óbvio, né? Exato. Então começa a pesar mais algumas escolhas e as escolhas mudam, né? São ciclos. Eu acho que o que é importante desse mundo que a gente vive hoje é que, nossa, a gente vai viver muito mais, né? Não é escolher uma carreira e essa carreira eu tô aqui amarrada nela pro resto da vida. Sim. Gente, de maneira nenhuma, assim, sabe? A gente pode percorrer e trocar e pensar, não, agora eu encerrei esse ciclo, eu quero começar um novo. Eu tô começando um novo, né? Eu Isso. tenho uma mentoria, mas eu também tenho uma consultoria de gestão e marketing para profissionais da saúde. Estou começando uma outra carreira em paralelo também. Estou fazendo faculdade de nutrição, que é uma coisa que eu gosto muito. E que complementa com o que você está Complementa o que eu fazendo, né? gosto, assim, por que não? Né? Eu acho que é um processo, como você falou. E o que eu acho que é mais importante é encarar de frente esse momento e olhar aquilo que não tá fazendo mais sentido pra você agora. Isso é uma coragem, Total. sabe? Cara, não tá legal. O que eu tenho que fazer? Às vezes a gente fica em pânico. Aconteceu comigo. Cara, não tá bom isso aqui. O que não tá fazendo mais sentido pra mim, eu faço o quê? Então foi um processo longo, assim. Acho que a pandemia ela acelerou isso Uhum. e ela abriu muitas possibilidades, porque quando abre as Total. possibilidades, você olha, nossa, e agora?
né? Tem essas possibilidades aqui. O que eu faço? Então, foram longos anos até, né, a gente estar preparado e a gente tem que se preparar internamente para fazer um movimento. Com certeza. Isso é Porque não é um mesmo. movimento fácil, né? A gente conversa muito isso nas nossas trocas, né? Claro que não é fácil, mas é o que eu falo pra todo mundo, né? Tudo é difícil, escolha o seu difícil, né? Fazer dieta é difícil, não fazer vai ser difícil também em algum momento, né? Fazer o exercício é difícil, mas não fazer também te gera impacto. Então você tem que escolher o seu, Sim. né? E ir adiante, não tem caminho fácil. Não, e até eu falo muito sobre isso também no programa, né? Que tem os desafios de empreender, de, né? Cada uma com as suas, umas é Suas vender, outras questões. é fazer produção de conteúdo, enfim. Mas eu falo, gente, a gente já fez tanta coisa tão difícil na nossa trajetória no mundo corporativo que eu acho difícil ter alguma coisa mais difícil do que o que a gente fazia, né? Então, É. ter que lidar com stakeholders super complicados, fazer apresentações super, né, polêmicas em fóruns Gente, tanta coisa que a gente pode citar. Sentar numa mesa só com homens, que Uhum. toda mulher que chegou numa cadeira executiva já viveu isso em algum momento. Então, às vezes é a gente lembrar tudo que a gente já viveu e já passou, que a gente também às vezes normaliza depois que a gente passa, né? É E verdade. fala, cara, na boa, abrir a tela aqui e gravar um vídeo para o Instagram é fichinha. Fazer uma conversa com uma outra mulher para oferecer a mentoria que eu vou ajudar ela a fazer uma transformação na vida dela é fichinha. Então, e aí isso é legal também, que é uma das coisas que a gente trabalha muito lá no programa, que é essa Sim, parte da mentalidade, né? De como é que a total. gente ajusta, porque é muito diferente, né? Você trabalhar no mundo corporativo, por mais difícil que seja, quando a gente está lá dentro, a gente fica na zona de conforto, né? É. Por mais desconfortável que seja essa zona E de é conforto, interessante né? isso, né? Por mais desconfortável que seja, ela é uma zona de conforto. Sim. Porque você está acostumada com aquilo, né? E isso é muito legal que você falou. Meu irmão falou isso pra mim, ele é empreendedor. Olha, não é fácil. Eu falei, cara, mas também não O é que, que é fácil. fácil O que, nessa que é vida? fácil, né? Pressão, reuniões super tensas, né? Tem que entregar projeto, tem que entregar meta. Cara, pressão, né? Trabalhar com liderar muitas pessoas, né? E metas desafiadoras, cara, isso aí tá, né? Tava no nosso dia a dia. Nada Mudança pode de ser. chefe, tá tudo Muda de bem com o chefe, aí estrutura. chega um chefe novo que, meu Deus do céu, você não se dá Isso, com ele. exato. Você tá, construiu a área, tô ali, né? Plantei aquelas sementes, tô vendo brotar, muda a estrutura, agora é outra coisa. Gente, o tempo todo, né? Sim, O tempo todo. Então, assim, é uma resiliência que a gente constrói ao longo do tempo no corporativo, que obviamente a gente transfere pra vida empreendedora. com certeza. Tranquilamente, assim, os skills a gente tem. A gente chega muito mais preparada do que quem vai empreender de cara, com Total, certeza. com certeza. Eu acho que com certeza. Agora, é diferente. Sim. É diferente, a rotina ela é diferente, né? Então, adoro a metáfora da gaiola. Porque, né, imagina aí o passarinho voando, se ele não sabe pra onde ele voa, gente, ele tá livre. Sim. Ele voa pra onde? Então, você decide pra onde você voa. Então, essas decisões, né, tipo assim, eu vou pra onde? Quais são as minhas possibilidades? Pô, eu posso ir pra cá, mas agora eu posso ir pra lá também. Pô, mas ali também é muito interessante, vou pra lá. E aí, E depois de você ficar desfoca. tantos anos presa, né, tendo que ir numa caixinha ali, porque, né, a gente sabe que por mais que você tenha uma cadeira de gestão, onde você toma decisões, você tem alguém te direcionando, né, no mundo Exatamente. corporativo. É desafiador demais mesmo, É, principalmente para quem tem um perfil um pouco mais criativo, que acaba sendo a maioria de quem está empreendendo, né? Porque tem sim. essa veia. Eu senti muito isso também, porque é isso, a autonomia ela é muito boa, mas ela também pode ser perigosa se você não souber lidar com ela. Então, você tenta uma vez uma coisa, aí você já vê, então eu vou mudar a estratégia. E aí nisso você fica rodando em círculos. E aí que eu acho que entra. Até seria legal você falar um pouco disso, porque estamos aqui de mentora e mentora, né? Você Sim. também é mentora e eu também. Que ter um direcionamento é tão importante. Porque eu me lembro que quando eu contratei a minha primeira mentoria, eu falei pro meu marido: tô contratando meu chefe. É Porque eu isso. senti falta, não, né, o chefe no padrão, mas assim, alguém que te lembra do que é a sua prioridade, né, que te ajuda a ficar no eixo, te, né, avisa se você está fugindo um pouco e te traz um pouco também de direcionamento né, de alguém que já viveu algo que você quer viver. Então, conta um pouquinho também de como é que está sendo essa experiência de ter um acompanhamento nesse processo. Não, total, assim, eh, faz muita diferença a comunidade, né, então, assim, as nossas trocas que a gente tem com o grupo, né, a gente vê outras mulheres que estão percorrendo esse mesmo caminho e que têm histórias muito parecidas, né, com a minha.
Então a gente tá todo mundo se ajudando, isso faz toda a diferença. Porque quando a gente. É isso, eu não tenho um direcionamento. Eu hoje fiz um negócio que não deu certo. Pô, não deu certo por quê? Porque, sei lá, eu fiz errado? Será que esse não é o caminho? Então, quando a gente conversa, não é o caminho, gente. Ó, a fulana fez, aqui a gente fez, deu certo, muda aqui e vai. Então, eu acho que é fundamental você ter alguém te orientando. Essa é a grande diferença do Uhum. corporativo, né? Porque lá você tem um chefe, você tem o que você segue, você sabe, né, você sabe o que você tem que fazer, porque tem alguém ali te cobrando o tempo todo. Por mais que você esteja em altos cargos com mais autonomia, tem um direcionamento, Sempre tem. né? Sempre tem. E agora você tem que fazer o seu próprio. E às vezes você não sabe o caminho, né? Você dá um passo e aí é um caminho novo, né? Então, alguém que já deu os passos à frente é muito importante, assim, faz completamente a diferença. E eu vejo, a gente consome muito conteúdo, né? De muitos mentores e pessoas que eu admiro bastante. Todos eles têm os seus mentores. Toda pessoa que se desenvolveu tem um mentor, Toda pessoa né? bem-sucedida, Toda seja em qualquer pessoa área, tem um mentor, né? tem um mentor. Você tem que ter um mentor para te guiar. Alguém que já passou por aquilo que você passou, que consegue te ajudar a ir mais rápido. É Né? Então, isso. acho que é sobre isso. Além de fazer a companhia, né? Porque o empreendedor, principalmente nessas carreiras mais online, né? Uhum. É muito sozinho, né? Então, a gente precisa ter o grupo para trocar, para conversar. E faz muita diferença. É fundamental. Eu acho que esse é um ponto, assim, que pra mim, quando eu fiz o meu movimento, eu percebi que acelerou demais. E aí, tanto que eu falei, nunca mais eu vou ficar sem ter alguém. Então, às vezes, você pode até mudar, né? Escolher outra pessoa pra te acompanhar, porque faz mais sentido naquele momento, mas ter um direcionamento é sempre muito importante. Fico feliz, inclusive, que você me escolheu de novo, porque a gente Ah, acabou de fazer uma sim, renovação, né? temos muito Então, ainda a é construir. muito legal poder também acompanhar essas fases diferentes de vocês, mas. Eu acho que gosto de falar sobre isso aqui, porque eu sei que quem tá lá, principalmente quem ainda tá dentro da gaiola, fica muito perdido. E ter esse direcionamento pode ser a porta abrindo para você. Porque às vezes a gente sai da gaiola involuntariamente, né? Uhum, Forçado, mesmo que a gente quisesse, e aí acaba que vai ter que fazer. Mas tem gente que vai ficar lá por anos porque não sabe como começar as coisas. E aí, acho que é legal a gente falar também que, assim, o processo ele pode acontecer de forma gradativa, sim. né? Você pode começar com um plano B. Então, você falou aqui sobre como hoje, do lado de fora, tem várias frentes que você já abriu, porque isso é muito legal, a gente também não colocar todos os ovos na Sim. mesma cesta. E mesmo enquanto a gente ainda está no mundo corporativo, a gente já consegue começar esse movimento, né? Uhum. Eu não fiz desse jeito, você também não, porque acabou que a vida se apresentou de outra forma, mas é uma forma muito estratégica também de fazer. Então, por que não já começar a investir na sua marca pessoal enquanto você ainda está? A começar a dar algumas sessões de mentoria, que é algo que é totalmente conciliável, porque aí quando você for fazer a transição, você vai muito mais segura, porque você Com já certeza. começou o movimento, né? É. Mas enfim, não foi o nosso caso e tudo bem, deu certo mesmo assim. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o seu período sabático, né? Aqueles meses ali que você tirou para dar uma pensada, curtir seu filho. Como é que foi e qual foi a importância disso para o seu negócio depois? Cara, foi muito importante, porque quando eu saí, eu estava exausta. Eu estava exausta. Foram meses muito intensos de muito trabalho e eu estava muito cansada mesmo. E eles estavam voltando ao presencial, então aquilo era uma coisa que também estava me consumindo, né? Porque eu não Uhum. queria mais aquilo Psicologicamente também psicologicamente, cansada, né? né? Então eu falei, eu quero ser mãe do meu filho. Só. É isso. E aí eu levei ele na escola, peguei na escola, levei no jiu-jitsu, busquei, levei no clube. E aí foi um período onde eu fiquei muito dedicada para ele, estar ali presente. E é engraçado porque eu pude observar coisas que eu não conseguia observar antes. De comportamento, até coisa de criança, né, mesmo, assim. Ele tava com 11 anos. Eu falei, gente, será que eu não tava... Sempre foi assim? Ou eu não estava vendo? Eu chegava tão cansada em casa Sim. que eu não tinha, né, paciência, por mais que eu tivesse o tempo, até o tempo ali com ele, mas eu tava tão cansada que eu não conseguia observar. Então a minha paciência tava, tipo, faz, não, tá tudo bem, né? E a gente vai passando, porque eu só queria sobreviver para mais um dia. Então eu consegui, acho que, botar no prumo algumas coisas com ele ali.
E fazer coisas que eu adorava fazer, sempre gostei, nunca tive tempo de fazer dentro do trabalho, que era eventos de marketing e eventos, esses grandes eventos, sabe? Uhum. Então, fui a vários. Até Então, demais, né? ai, Teve fui uma até hora que eu precisei demais. falar, Andréia, e agora? Chega! Chega uma hora que nem eu aguentava, mas chega, eu não quero mais os eventos. Sim. Todo mês eu tava indo pra um. Que foi ótimo, assim, foi muito legal para mim me colocar em movimento, porque as pessoas que estão achando que tem 20 anos de vida corporativa vão sair, né, e acha que vai ficar, né, de pernas para cima bem por muito tempo, não vai. Porque o ócio, ele acaba te dando, começa a te gerar um pouco de angústia até. Sim. Né? Então, sim, eu tava ali super feliz, dedicada ali, né, na minha vida de mãe e dona de casa, muito feliz, resgatando muitas coisas também que eu sempre quis fazer e não tinha energia para fazer dentro da minha própria casa. Mas com o ímpeto de que eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu gosto de estudar, gosto de ver o que está acontecendo, quais são as tendências, né? Eu tenho essa visão estratégica, eu gosto de desenvolver isso. Então, eu fui para os eventos e ali eu comecei a construir o que eu queria fazer. Quais seriam esses próximos passos? Então, quando a gente se conectou, acho que foi julho, Uhum. eu decidi que não queria, de fato, eu não queria outra gaiola. Né? Voltar, Foi né? naquele momento. Tá, e agora eu quero o quê? Né? E aí coisas, assim, inacreditáveis acontecem na nossa vida, né? Porque eu acredito muito nisso. Uma das coisas que me ajudou demais no sabático foi a minha fé, acho que eu já compartilhei isso também. Eu me aproximei demais. E me ajudou a ter muita clareza e muita confiança nos próximos passos. Falei, cara, vai dar certo. Porque eu tô fazendo alguma coisa que faz sentido e fala sobre o quem sou eu. E não sobre o que as outras pessoas querem que eu faça. Né? Então é sucesso para todo mundo, executiva, de grande empresa, maravilhoso. Mas não era para mim mais. Né? Então o que é para mim agora? E aí as coisas foram acontecendo, um amigo me chamou para fazer a consultoria, e aí eu comecei nesse movimento com ele, e aí isso foi me ajudando a clarear o rumo que eu queria tomar. E aí em outubro, então eu fiz, acho que foi outubro, eu fiz o meu posicionamento, né, nas redes, e aí eu comuniquei o que tinha acontecido, né? Então eu estava encerrando o sabático e começando esse processo de mentora. Quero ajudar outras mulheres a ter essa clareza que eu tive, né? E eu construí ao longo desse tempo, para se enxergar e entender, cara, faz sentido isso para mim agora? Continua fazendo sentido? Ou eu quero outra coisa para mim? E a consultoria, né, de gestão e marketing focada em profissionais da saúde, porque eu quero muito ajudar pessoas que transformam a vida de pessoas. Então, isso é um propósito muito grande para mim. Porque uma das coisas que não faziam mais sentido para mim gente, a grande empresa ela não precisa de mim. Então, Sou só mais uma aqui, eu né? sou mais uma aqui nessa engrenagem. Onde é que eu posso, o meu conhecimento e né, tudo que eu aprendi ao longo desse tempo todo, eu posso ajudar outras pessoas que não conhecem e não sabem, né, não aprenderam isso tudo nessa grande... Porque me apresentou muita coisa, né? Então, estrutura, processos, como é que eu falo com o cliente, né? O que eu consigo, como é que eu consigo gerenciar um negócio. Então, será que eu posso ajudar pessoas que não tiveram esse conhecimento? Os profissionais da saúde, eles não têm esse conhecimento. Então, eles estão muito focados em ajudar pessoas, né? Transformar a vida das pessoas. E falta esse skill de negócio. Então, eu tô começando nessa vertente também. E aí, a reboque disso, eu descobri que né, a nutrição é uma paixão na minha vida. Que sempre foi. Uma amiga minha falou assim, gente, a sua cara. Eu falei, gente, não é. Sempre foi a minha cara. Então, também ajuda também na mentoria. Porque a nutrição é energia para a vida, né? Então, tudo que a gente quer montar de estratégia para nossa própria vida, vai depender da energia que a gente coloca para dentro. Então, tudo conversa. Então, E foi no um grande, final, assim, todo esse uau, bolo vai virar uma coisa, né, que faz vira uma coisa que sentido. fez sentido para mim. Eu falei, nossa, cara, achei um sentido. Agora eu tenho um sentido e eu tô caminhando para ele. Então, gente, parece que faz muito tempo, foi tipo outubro, né? Agora eu tô conversando com você, eu falei, gente, foi outro dia. Sim, sim. E que foi um processo também pra gente foi um conseguir fazer, né, processo. esse movimento. Foi E eu um acho que é legal, processo. assim, eu quis falar do seu sabático, porque é o que eu falei no início, eu vejo muita gente que precisa desse momento. Só que quando a gente pensa em sabático, a gente também pensa numa coisa glamourizada, né? Do tipo, vou viajar pelo mundo, vou fazer um curso. E não, às vezes é tão simples quanto você viver uma vida, uma rotina, um cotidiano que você, por estar ali naquele ambiente tantas horas, você não conseguia viver, né? E que para nós mulheres, aí eu acho que a gente até entra num assunto um pouco polêmico aqui, Sim.
mas que foi uma construção nos últimos anos de que, assim, o que importa realmente é estar lá, é trabalhar, é ser bem-sucedida, é construir uma carreira e que o resto todo você consegue terceirizar. E beleza, isso tudo é importante. Eu acho que assim, a gente conquistar a independência financeira é muito importante para um relacionamento ou para sair de um relacionamento. Enfim, não tô, né, até porque viemos nós duas de uma Sim, história de, né, ter tido carreiras de sucesso. Mas depois que a gente vira mãe, a gente entende que assim, esse é o maior papel é. da nossa vida. E de novo, é uma escolha. Você pode escolher ser mãe ou não, né, na Você maioria pode das ter vezes. filhos e escolher não ser mãe, Que é, ou né? até achar que você tá escolhendo uma coisa, que eu acho que esse que é o pior. Assim, eu vejo muitas mulheres que acharam que estavam sendo mães e que aquele jeito era o jeito certo de ser mães, porque precisa priorizar a carreira, e que muitas vezes, depois de alguns anos, até se arrependem desse movimento e Sim. tudo mais. Então, eu acho que assim, quando a gente vira mãe, não tem. Essa é a nossa principal função. É, e aí, de novo, pode escolher não ser mãe se quiser, tá tudo bem. Mas quando você vira mãe, é isso. E, gente, por mais que falem que dá pra conciliar, não dá. Não dá. Não dá pra você conciliar uma carreira onde você precisa estar 8 horas no mínimo, mas assim, 10 horas Contando disponível, deslocamento fora também, né? Fora deslocamento, né? deslocamento. Porque assim, algumas pessoas são privilegiadas de poder morar perto do trabalho, você conseguiu fazer essa escolha em algum momento, mas não é a realidade da maioria. Então tem um Uhum. deslocamento e cada vez isso está voltando mais, infelizmente. Não dá pra você ser mãe somente 2 horas por dia. Não é compatível, assim. Não tô aqui querendo julgar ninguém, eu acho que cada um tá fazendo o melhor com o que pode e tudo mais, mas quem pode fazer essa escolha sabe que precisa, sim, não só da qualidade, mas da quantidade. E aí entra toda essa discussão que a gente está tendo sobre reinventar uma carreira no Isso. momento que der, né? Eu fiz isso com os meus filhos muito pequenos, porque, de novo, eu tive filhos na pandemia, então já era um mundo diferente que se apresentou. Sim. Você teve em outro momento, então você viu isso um pouco depois, mas é sempre tempo, gente. Todas as fases eu tô vendo isso, que assim, quando a gente tem filhos bebês, a gente acha que é a pior fase. Aí depois eles começam a ter complexidades emocionais, você fala, meu Deus. E aí eu É imagino isso. que, cara, entrando na adolescência é outra história depois vida adulta, então sempre eles vão precisar da gente. É. A No gente acha que momento que não, der, né? exato, no momento que der, você vai ser É necessário e importante importante. estar ali mais Sim. próximo. Mas ao mesmo tempo sem precisar abrir mão também do que é importante para você, do trabalho, do que te faz sentir. Então eu acho que o seu sabático, a forma como você conduziu, ele mostra muito isso, que você olhou para sua vida, para sua rotina, se conectou de novo com a sua feminilidade, com a sua Sim. espiritualidade, com o seu filho, mas também estava ali preparando tudo o que ia acontecer no seu trabalho. Então você não deixou de olhar para essa dimensão da sua vida, né, de estudo, de se preparar, Não, de porque faz parte trabalho. de quem sou eu, né? Exato. Então, acho que o grande resgate, eu acho que é esse, assim, nós somos todas essas coisas, né? Então, como é que a gente consegue conciliar melhor, assim? Acho que existem hoje possibilidades, né? Mas teve momentos também na minha vida que eu fiz escolhas sabendo que não eram alinhadas com o que eu queria. Mas naquele momento era preciso. Então, isso Sim. também é importante falar, né? Porque às vezes não dá. Eu sei que, cara, eu queria estar mais com o meu filho, mas eu preciso estar nessa carreira agora. Isso Para aqui é poder dar as importante para coisas mim. que eu pretendo dar para ele, Exato. né? Mas eu boto um tempo, né? Então é isso que eu pensei na época. Vai ser por pouco tempo. E se estiver apertando, eu busco outra alternativa. Isso foi antes da pandemia, né? Quando veio a pandemia, eu fui para casa. Então, eu fiz uma escolha de trabalhar um pouco mais longe da minha casa, que ia me deixar menos tempo com ele, né? Ele era bem pequeno, ele tinha 5 anos, 6. E eu falei, são 2 anos. Se não funcionar, né? Ou se, observando ele, né? Se tiver impacto muito grande para ele, a gente muda a rota. Mas era importante eu fazer aquele movimento para mim, né? Para minha carreira naquela época. E aí, depois da pandemia, tudo mudou, home office, e, enfim, e aí o mundo mudou, né? Então, assim, eu acho que o que todo mundo precisa, né, refletir um pouco a pandemia mudou tudo. O que mudou para você? Né? Exato. Quais foram as mudanças que aconteceram para você? E enxergar outras possibilidades, porque o que eu vejo também é que o trabalho é tão exaustivo que as pessoas só querem chegar em casa, scrollar na rede social e ver uma série e dormir e sobreviver no próximo Fica dia. anestesiado ali, Não dá né? tempo de pensar e ver o que acontece no mundo lá fora. E isso é um pouco também das coisas que eu falo e quero falar cada vez mais lá nas minhas redes, né? Falando assim, gente, existe um mundo enorme lá fora, hein? Sim. Vocês estão olhando?
Ou vocês estão aí trabalhando, 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 dormindo e acordando e sobrevivendo? Né? Esse é Tem um que ponto olhar. muito importante. Eu lembro que quando que eu comecei fazendo mentoria de carreira, né? E eu falava sobre isso também. Gente, olha só. Olha para o seu networking, olha para sua marca pessoal, olha para o que está acontecendo, porque a gente fica muito fechado ali e de alguma forma a gente é conduzido para ficar assim, né? Porque é muito conveniente também. Então isso é super importante. E um outro ponto também que acho que vale a gente falar aqui é que de fato a pandemia mudou tudo. E aí quando a gente fala sobre, né, ter possibilidades, é sobre isso. Você, quando seu filho era pequenininho, você não tinha possibilidade. Sim. Então você tinha que estar ali trabalhando para ele, porque você sabia que era ou você ia ficar com tempo para ficar com ele, mas sem condição, ou, Isso. né? Então são escolhas. Hoje em dia, e é óbvio que também eu sei que isso não se aplica para todo mundo, mas aqui a gente está falando de pessoas que, mulheres executivas que Uhum. construíram carreira e tal, tem outros caminhos, né? Isso já está aqui. E muitas empresas não estão vendo que realmente as coisas mudaram com a pandemia. Então, eu estou vendo esse movimento muito triste, de uma forma muito triste, de todas as empresas voltando para um presencial, É. para cada vez. Porque eu acho que para nós mulheres, principalmente, isso pesa demais. Então, cada vez mais eu vejo mulheres querendo fazer esse movimento de ir para fora da gaiola, porque infelizmente a pandemia trouxe a luz e agora ela está sendo tirada de volta, né? Então, a gente precisa buscar caminhos alternativos e que bom que hoje tem, né? Então, é Exato. legal do que a gente fala aqui também sobre isso. Mas eu acho que você precisa falar mais sobre seu trabalho, principalmente com a Farol, que eu acho incrível desde o nome, da É. escolha dos pilares. Então, queria deixar esse espaço também para você contar um pouquinho mais. Tá, então vamos falar da Farol, né? Por que Farol, né? Mentoria Farol. É, justamente para dar luz, né? Então, o farol ele está localizado sempre num lugar escuro, ele acende para iluminar um caminho, né? Um caminho às vezes nebuloso, escuro, sem muita certeza. E aí você vai navegando ali e aos pouquinhos e achando até chegar ao seu destino final, né? Então, é, eu gosto muito desse conceito, né? E os pilares que eu trabalho na mentoria, o primeiro pilar é o que eu chamo de acender. Então, é você se conectar com a sua realidade atual. Porque a gente vive no automático, a gente já falou aqui várias vezes, e não é uma exaustão, e é uma rotina que engole a gente, é a vida acontecendo, e aí às vezes você nem se dá conta daquilo que tá tão ruim. Porque é uma bola de neve. Eu não tenho tempo pra treinar, não tenho tempo pra comer saudável, aí trabalho muito, aí eu tô cansada, e aí eu não continuo sem tempo, e aí eu tenho meus filhos são pequenos, e aí é muita demanda, e aí final de semana, eu só durmo o final de semana inteiro porque eu tô exausta. Então, já parou pra pensar nisso? Então, é um acender assim, olha, esse é o raio-x, né? Que às vezes é doloroso, mas é Que é necessário, né? doloroso, é doloroso mesmo, né? Você reconhecer que, cara, tá ruim. Porque se você reconhece, quando você toma consciência que tá ruim, automaticamente você precisa fazer alguma coisa pra melhorar. Exato. E aí eu não sei nem o que fazer pra melhorar. Aí a gente entra no segundo pilar, que Ela eu, tem solução para tudo, gente, fica tranquilo. que eu chamo de alinhar, né? Alinhar, que é resgatar os sonhos, né? Quem você queria ser quando era criança. Eu não conheço ninguém, nenhuma mulher que queria ser executiva de empresa quando era criança, gente. Sim. Né? Claro que foi um caminho de muito sucesso e de muito aprendizado, mas lá dentro, né? Quem é você, O que né? mais, né? Não é O para que não ser mais? executiva, Eu mas o que lembro o que mais? mais? Então, exato, né? O que mais eu posso fazer, né, da minha vida? Eu lembro que um dos processos que eu fiz de mentoria, né, e coaching lá no passado, ela perguntou assim para mim: "Quem é você?" Aí eu Cri, cri. cri, assim, caraca, quem sou eu? Eu tava tão desconectada, né, num controle tão absurdo de tudo, assim, desconectada de quem eu era, das coisas que eu gostava de fazer, ou então conectada com o que os outros faziam, porque fazia sentido ali, né, é o todo, é um efeito, é um manada, né, Vai no vai automático, no né? automático, que eu falei, gente, como assim, né, e isso foi uma das viradas de chave que eu tive nesse processo. Então, nesse segundo pilar, a gente alinha, então, quem você é, resgata os seus sonhos, que tipo de rotina, qual seria a sua rotina ideal, né? Não tendo todo o dinheiro do mundo e todo o tempo do mundo, você faria o que no seu dia? Né? Então, a gente alinha isso e constrói essa rotina ideal. E no terceiro pilar, a gente organiza plano de ação para você chegar nessa sua rotina ideal, nesse seu Transforma o desejo. ideal em real, Em né? real, um Porque plano estruturado, né, de passo a passo, né, com um cronograma, para você ir transformando a sua vida. Obviamente, não é da noite pro dia, porque são coisas que às vezes, não tenho tempo, como assim? Você tá tão sufocado, não consigo mexer em nada. Mas a gente vai destrinchando e de pouquinho em pouquinho
a gente vai fazendo pequenas mudanças que já vão melhorando, né? O efeito dominó, né? Você faz uma mudança que é aquela que ajuda todas as demais. E o quarto pilar, que para mim é o mais importante de todos, que é o sustentar. Sim. Porque todas as vezes você fez um plano, quantas vezes você estava super engajada com o seu plano, e aí na segunda semana do plano a vida aconteceu e aí não sustentei. Voltei a não fazer aquilo que eu queria fazer. Né? Então, é onde a gente gasta mais tempo. É no sustentar. Na verdade, é o acompanhar, né? Então, eu vou estar ali junto, acompanhando, e às vezes o plano que a gente desenhou precisa rever, Sim. né? E aí a gente sustenta para você não voltar e não se autossabotar, né? Então, o que eu chamo de estratégia de vida é plano estratégico da sua vida. Você fez o plano estratégico da empresa, você sabe fazer, bate meta, né? Tá alta performance para a empresa. E para a sua vida? Você está em alta performance na sua vida? Né, com a sua família, com você mesma, né, principalmente com você mesma. Sim. Então, é montar um plano estratégico, com plano de ação, né, e prazos Na e linguagem metas. que a gente conhece, mas só que Exato. aplicada a uma outra área, né? Exatamente. Para você conquistar uma vida mais leve. Porque, para que isso tudo? Cara, para ter uma vida mais leve. A gente merece uma vida mais leve. Sim. Mais harmoniosa, com mais amor, sabe? Com aquilo que faz sentido para você. E às vezes faz sentido trabalhar em empresa, tá? Não é que todo mundo tem que sair. Não, às vezes faz sentido. Para mim, agora faz sentido isso. Mas às vezes não é nessa empresa, às vezes é numa outra função. Ou só botando mais limites, né? Se posicionando um pouco diferente. Exatamente. Eu comecei colocando limites, né? E a gente tem, às vezes, tinha épocas, né? Que era mensagem de manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 9 horas da noite. E eu respondia, eu me sentia na obrigação de responder. Uma das primeiras coisas, quando eu comecei a querer mudar, ter uma vida melhor, né, mais leve, cara, eu não vou responder. Porque não dá, de manhã eu preciso cuidar de mim, eu preciso fazer um exercício, eu preciso estar com meu filho. Então, é urgente, tem que saber o que é urgente e o que não é, né? Não é Claro. pra ser kamikaze também. Não é pra ser kamikaze, porque se o mundo tá acabando, eu não vou responder meu chefe, não é assim? Sim. Mas, assim, aquilo que não é... Cara, eu vou responder depois. Então, assim, limites pessoais, assim, sabe? Pra você proteger a sua agenda. Então, eu até falo disso. Você tá protegendo a sua agenda com aquilo que importa pra você? E muitas vezes é uma coisa que é mais nossa até do que o externo, né? Autocobrança. Às vezes a pessoa mandou a mensagem porque é a hora que ela também tá ali conectada. E aí você Isso. se coloca na obrigação de responder imediatamente para ser eficiente. E nisso você responde mal respondido, responde sem pensar. Então é muito importante, principalmente para quem quer ficar no corporativo, ter esse tipo de acompanhamento mesmo, porque a gente não precisa... cobrar, né? Não se cobrar. Eu tive uma época que eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo que era noturna. Então, ele adorava mandar mensagem pra mim 9 horas, 10 horas da noite e tal. E tinha uma outra que ela era diurna. Aí, 8 da manhã que ela me mandava. Aí, eu era no meio. Aí, eu já sabia que de manhã eu podia adiantar os assuntos com ela e à noite eu adiantava os assuntos com ele. E é isso, são os limites. Não é que, né? Não preciso responder, mas todo mundo, o acordo funciona, né? Cada um coloca os seus limites. Olha, pra mim funciona melhor assim. Tá ótimo. E vamos embora. Mas aí, o que precisa pra isso, né? Autoconhecimento. Né? Autoconhecimento pra gente colocar os nossos limites. Porque muitas vezes a gente tá tão perdida da gente mesmo que a gente nem lembra o que são os nossos limites. Então, por isso que acho que esse seu trabalho ele é realmente muito importante nessa parte, primeiro, do clarear ali, né? E essa parte que você falou do acompanhar, porque o que eu vejo também é muito isso, assim, sei lá, ou você contrata um serviço mais rápido ali, né? Tipo, uma consultoria para te ajudar a organizar, beleza, é importante. Mas depois você volta. O seu corpo, a sua mente tá no automático. É o conforto, você volta. né? Nosso volta cérebro é programado para voltar para o que é mais fácil, né? Então, qualquer mudança, ela vai ser dolorosa, ela vai ser difícil no começo. Sim. Ter alguém para te acompanhar, para te lembrar que, cara, você quer isso, é isso que você quer pra sua vida. Vai, continua. Meio que aquela coisa do coach ali, né? Que se perdeu um pouco, gente, mas é importante. É importantíssimo. É aquele pai torcedor ali que fica incentivando o filho. É o professor que dá... Enfim, a gente precisa ter essas figuras pra lembrar a gente do que é importante. Porque sempre vai ter um monte de gente à nossa volta tentando tirar a gente do rumo também, né? Exatamente, puxando pra baixo, né? Seja no trabalho, querendo que você fique mais tempo, seja te chamando pra, sei lá, ir pra um bar e ficar
bebendo até tarde, você sabe que aquilo é uma coisa que te faz mal, então ter alguém que te lembra do que te faz bem é muito É importante. isso. E esse seu trabalho, ele realmente é incrível, eu acredito muito nele. Parabéns Ai, por tudo que você obrigada. está construindo. Obrigada a você por ter me ajudado a Sim, construir fico essa muito orgulhosa da gente metodologia, ter né? Foi muito chegado legal. nesse Que lugar. a gente costurou ali. Aí, a Sim. marketing é o quê? Eu falei, não, não sei. E aí, a gente chegou nesse... E que, de Nasceu, novo, é né? um processo também, Não, né? Nasceu, tá assim hoje, daqui a pouco você vai ouvindo sem as suas clientes e dúvida. vai ajustando, porque é muito assim que a gente trabalha. Mas eu queria que você falasse um pouco, acho que já deu para entender que você está falando principalmente com mulheres que estão no mundo corporativo, mas eu queria que você falasse um pouco mais assim, para quem é esse seu trabalho? Tá, então eu identifico que é nitidamente para aquelas mulheres que estão muito exaustas, né? Assim, tô Todas, cansada gente. dessa rotina. Não sei, vivo cansada, não sei para onde, quais são as minhas possibilidades, cara? Eu sei que tá ruim, mas assim, eu tô com tanta coisa acontecendo na minha vida que eu não sei nem para É que onde ela não consegue nem começar, não pensar, né, consigo nem sobre... pensar, né? Então, são para essas mulheres, né? E aí eu ajudo é aquela hora ali que, cara, vamos respirar e vamos pensar quais são as possibilidades. E vamos traçar um plano. Porque às vezes, quando você está no caos, você vive o caos. Mas se você tem um plano e você sabe que aquilo é temporário, aquilo já te traz uma paz. Sim. Já te dá uma, cara, eu sei que é temporário, eu tô construindo. Você Então, aceita o caos que é eu aceito o necessário por caos um tempo, necessário, porque tem um exato. deadline ali, né? Porque eu sei pra onde eu tô indo. Uhum. Porque o que a maioria das pessoas não tem é a estratégia de vida, que eu falo, né? Qual é o seu plano estratégico? Cara, eu vou ficar aqui. Que pode ser, eu vou ficar aqui mais 2 anos e eu vou começar a trabalhar, pensar nisso depois. Mas agora eu preciso trabalhar 2 áreas só da minha vida, né? Eu preciso melhorar o meu exercício físico, melhorar minha alimentação, por exemplo, que são pra mim a base da pirâmide de qualquer mudança E é de onde a gente vida, mais né? negligencia, E as né? pessoas negligenciam, é o básico, né? Tipo assim, beber água, né? É quase isso. Total. É, então, isso dá pra mexer? E às vezes, vou falar por mim, da minha experiência. Eu demorei, eu acho que uns 3 ou 4 anos para que o exercício físico fosse uma rotina sem pensar na Eu minha tô vida. nessa ainda. É. E tem mecanismo. O que funciona pra você? Né? Para mim funciona botar um personal trainer, porque senão eu não conseguia ir na academia. Foi o que funcionou pra mim. E eu fiquei um tempão só indo quando ele tava lá. E aí eu marcava bem cedo porque eu não podia desmarcar. Então eu não ia furar com ele. Depois de um tempo eu comecei a ir também sem ele para complementar. E demorou um processo, né? Foi um processo, mas era o processo que eu precisava para que eu não me cansasse tanto, para que eu dormisse melhor. Então, o primeiro pilar foi esse. E aí, a alimentação é uma coisa que eu já trago comigo há muito tempo, né? Melhorando sempre, comendo saudável, tenho uma alimentação mais limpa, né? Mas às vezes é só isso, sabe? É um primeiro pilar. Então, as mulheres que não têm tempo nem para respirar, não tem tempo. Você quer sair desse lugar? Essa é a primeira pergunta, E aí né? Te começa incomoda? pequeno, né? E Porque começa você não precisa pequeno. querer mudar tudo de uma vez. Não dá para mudar tudo de uma vez, porque pensar em mudar tudo de uma vez gera muita angústia Não, e é e uma impossível, né? agonia. Você sair do zero pra... Exato. Então, pequenas mudanças ajudam, né, a você não ter um burnout, né? Se você já está num nível de estresse e de exaustão muito grande, você está a uma reunião estressante de ter um burnout, então te segura, né? Eu já tive um burnout que eu fiquei uma semana realmente afastada, há muitos anos atrás. E mais recente eu tive outro, mas que eu percebi que eu estava. Mas eu não precisei me afastar. Eu fiquei, acho que 2 dias off só. Mas por quê? Porque eu já estava cuidando da E aí o minha, autoconhecimento de do meu novo, né? exercício físico e da minha alimentação. Então eu senti que eu falei, cara, eu preciso parar um pouco. E eu fiquei 2 dias e voltei. Mas sim, é um ciclo da exaustão, né? Que a gente Sim. já percebe que tem alguma coisa que não tá legal, porque você tá te exaurindo, né? E assim, as pessoas normalizam a exaustão, né? Gente, não é normal, tá? Vou avisar aqui. Não é normal viver exausta, né? Alguma coisa tá fora do lugar, ou algumas coisas estão fora do lugar. Ou tudo. Ou tudo. Então, começa pequeno, né? E ter coragem para dar esse passo. Porque dar esse passo significa sair da sua zona de conforto, porque a exaustão hoje é a sua zona de conforto. Então, precisa querer sair dela. Então, eu falando para essas mulheres: tô exausta, mas eu quero sair. Cara, me ajuda? Te ajudo. E aí Então, tem que vamos querer juntas. mesmo, né? Porque eu acho que esse é É, um ponto importante, porque tem muita gente que fala que quer,
mas que na prática não quer, porque, de novo, mudanças são desconfortáveis. Sim. Para você conseguir chegar onde você quer, tem um caminho que você vai percorrer e que é isso, né? Vai fazendo aos poucos, mas que tem pequenos desconfortos e você tem que querer passar por eles. Então é quase que você escolher se colocar num desconforto, mas para você poder chegar num lugar muito melhor. Então acho que isso é muito importante também, porque tem gente que ainda não está pronta para fazer esse Exato. movimento e E tá tudo tudo bem, bem, e tá tudo né? bem. Então, assim, ok, né? Em algum momento, pode chegar esse momento, e aí. Porque é isso que você falou exatamente, dá trabalho. Uhum. Mudar dá trabalho, é difícil. Ficar no mesmo lugar também é difícil. Você tem que escolher o seu difícil. É. Não tem, sabe, E essa coisa reclamar é automática. mais fácil do que mudar, né? Então, Nossa, muitas vezes gente, a gente e quer ficar assim, reclamando, mas não quer fazer nada para as mudar. pessoas são viciadas em reclamação, né? Sim. Então eu lembro que eu reclamava muito também. Tive uma época e eu achava que eu não reclamava. E aí as pessoas diziam, não, você reclama demais. Eu falei, não, cara, eu não reclamo. A E gente eu nem vê, não né? via. E aí um livro que eu li chamado Autorresponsabilidade mudou minha vida. Foi assim, uma grande virada. Porque é quando você assume que tudo 100% é responsabilidade sua. E aí é difícil pra É caramba, né? muito difícil. E aí foi um exercício assim, cara, não, mas, pô, tudo é. Mas fulano. Não, é minha responsabilidade. Porque quando você assume que é sua responsabilidade, olha que maravilhoso, você pode fazer alguma coisa sobre isso. Só que, por outro lado, você pode fazer alguma coisa sobre isso. Para algumas pessoas isso não é bom, né? Então, esse que é o Exato. desafio, né? Esse é o desafio. Então, assim, mas é maravilhoso, assim. Sim. Essa é uma virada de chave, cara, acho que das principais, assim. Começar a pensar sobre isso. Vai ser doloroso. Nossa, mas é culpa minha? O que eu poderia fazer diferente, né? Porque se a pessoa não está entendendo o que eu tô falando, um exemplo bem, bem simples. Uhum. Eu vou reclamar que ela não entende? Ou eu vou pensar como é que eu posso fazer melhor para que ela me entenda, né? Total. Então, isso eu posso mudar. Ou eu posso continuar reclamando que ela não entende o que eu estou falando, É isso. né? Então, é uma mudança de mindset, assim, 100%. O 100%. meu marido fala muito isso pra mim. Ele fala, cara, tudo que tá acontecendo você escolheu. E aí eu fico, às vezes, rebatendo, mas você escolheu, você escolheu. É difícil pra caramba É, pensar nisso. E é óbvio que a gente, pensando em pessoas que têm diferentes contextos, até sociais, isso fica uma conversa até mais sim, complexa de ter. Mas esse lado da gente olhar com a visão de que se eu sou responsável, eu tenho controle por mudar de por alguma mudar, forma. E isso exato. que é o grande É ponto e é a isso. grande liberdade, né? Então, acho que a gente pode até ficar com essa mensagem aqui para Sim, todo mundo ficar matutando sobre isso. É, adorei o nosso papo, não sei se você também, eu gostou. adorei. Podemos fazer mais vezes. Sim, com certeza, foi muito gostoso. Queria que você falasse um pouquinho de onde as pessoas te encontram, né? Fala aí faz o seu jabá aí Vou das suas fazer. redes sociais. Então, tenho minha página lá no LinkedIn, que eu compartilho alguns posts e vou. Ainda poucos, tá, pessoal? Mas ainda Mas eu vou. tô resolvendo É. isso com ela, gente. Vou começar a produzir mais conteúdos. Vocês conseguem me achar como Andréia Nino. E no Instagram, eu tô lá como by Andréia Nino também, produzindo mais conteúdos mostrando meu dia a dia, né? Um pouco mais. Também Super ainda há blogueira, pouco. gente. Acompanhem, que é É. uma delícia. Eu adoro acompanhar Que seu bom. Instagram. Ainda há pouco. Preciso evoluir em gravar vídeos, né, Paulo? Estamos trabalhando com Estamos isso. juntas, é meta para 2026. Meta para 2026 fazer mais vídeos. E é isso. Então, vocês podem me conectar por esses dois canais. Legal, obrigada, Andréia. De Obrigada. novo, adorei, foi muito bom. Acho que a gente faz trocas muito gostosas Sim, no offline e agora a gente está trazendo isso aqui para outras pessoas acompanharem, então que bom. Para adorei. vocês que estão assistindo, obrigada por ficarem até aqui, né? A gente está aqui pegando ritmo nesse podcast, mas eu estou muito feliz porque é quase que um sonho que eu estou realizando, já era um projeto de muito tempo. Quem quiser saber mais e acompanhar mais, eu também tenho aqui, né, em algum lugar, você vai encontrar os links para as minhas redes sociais. E se você já está pronta para sair da gaiola ou até já saiu e não sabe o que fazer, também tem um link aqui para você agendar uma conversa comigo e aí a gente pode bater um papo e trocar uma ideia sem compromisso para eu poder te dar alguma luz a respeito dessa nova jornada que você vai seguir. Então é isso, obrigada e até a próxima.